No vídeo anterior, a gente falou sobre antropologia. Falamos que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Nós falamos sobre a parte material e imaterial do homem. E aí chegamos no ponto da queda. Gênesis 3 fala sobre a queda do homem, que aí veio o pecado. E o que é o pecado? É difícil a gente, às vezes, falar de fato o que é o pecado, mas eu creio que o pecado é você não acertar o alvo, é você errar o alvo. E qual é o alvo? É fazer a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus é pecado. Tudo aquilo que vai contra as Sagradas Escrituras é pecado. E a Bíblia fala que todos pecaram. Então, hoje, nessa lista de 5 pontos que a gente vai falar de amartiologia, nós temos o pecado imputado. O que é isso? Como explicar isso, né? Natureza pecaminosa. Todos pecaram. O que é o pecado de fato? E o pecado não tem domínio sobre o crente. Então, já de introdução, vou começar pelo final, o pecado não tem poder sobre você. Porque Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz e ele venceu o pecado. Então, o pecado ele veio, separou a gente de Deus, o ser humano de Deus. Nós somos separados por causa do pecado. Mas Jesus veio para conectar a gente de novo. O pecado não tem domínio sobre você, porque você é salvo em Jesus Cristo. Se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, eu te convido a conhecer mais sobre isso e falar para você que é a única forma de você ir para o céu e de você se conectar a Deus de novo. Então vamos lá. Pecado imputado. Pecado imputado está lá em Romanos 5,12, que diz assim: através de um só homem entrou o pecado no mundo inteiro. Então, através de Adão, o pecado veio ao mundo. E o pecado imputado, ele vem diretamente a nós. De Adão para o Márcio. De Adão diretamente para você. Então, esse é um pecado imputado. Ele não é das descendências ali das pessoas, dos pais, da mãe, do avô, da vovó, do bisavô, enfim. O pecado imputado é direto. De Adão para você. Isso está lá em Romanos 5,12. E Romanos 5, ele fala ali sobre a morte em Adão, mas a vida em Cristo. Então essa doutrina do pecado ela é muito importante, porque ela está liderando um pouco já a doutrina da salvação. Como a gente falou morte em Adão, vida em Cristo, eu estou com essa camiseta propositalmente. Que aqui nós temos 4 fatos, e aqui nós temos da Igreja Batista de Vila Mariana um folheto que vai com a pulseira e tem a camiseta também, que é para explicar para você o plano de salvação. E eu gostaria de fazer isso agora porque tem a ver com o pecado. Então o coração, né? A parte vermelha aqui, ó, tem várias coisas legais. Quer dizer que Deus ele te ama e ele tem um plano para você. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus Cristo, Deus, ele te ama e tem um plano para você. Mas por que ele fala isso? Por que tem essa questão de plano e de vida? Porque lá em Romanos 3,23 e Romanos 6,23 são 2 textos importantes para essa parte do pecado. Diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão separados de Deus. E Romanos 6,23 diz que o pecado traz a morte. Então, lá em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Olha que texto bonito. Então Deus ele te ama e tem um plano para você. E aí eu falei já da separação. Então o pecado ele separa a gente de Deus. Romanos 3,23, Romanos 6,23 e também Isaías 59,2, que diz que as nossas iniquidades separam a gente de Deus. Só que aí, Deus ele já proveu uma solução para isso. Tem uma boa notícia. Jesus Cristo morreu na cruz. E aí a gente vai ver mais sobre isso na soteriologia, que a salvação é pela fé em Jesus. É pela graça, através da fé em Jesus Cristo, que está lá em Efésios 2. Então, em 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto. Então, Jesus Cristo ele morreu pelo seu pecado. Você agora pode ter
conexão com Deus diretamente. Jesus é a única ponte entre você, homem caído, e eu, Márcio caído, e Deus. E aí o último é a pergunta: eu seguirei a Jesus? Você gostaria de seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não vai ser algo que você vai ter que ir para a Igreja Batista de Vila Mariana ou especificamente seguir o Márcio, não. A igreja não precisa falar que é a igreja que salva, porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Você não vai precisar me seguir, porque não sou eu que salvo, é Jesus que salva. E se você quiser, você pode fazer uma oração, você pode receber a Cristo agora, aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, que diz assim: Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Eu creio que você morreu pelos meus pecados. Por favor, perdoa os meus pecados. Entre na minha vida. Eu acredito que você ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Se você fez essa oração, você é salvo. Se você fez de coração. A gente vai ver em soteriologia como uma pessoa é salva. Mas o pecado, ele separou você de Deus e você precisa de Jesus para ser salvo. Se você fez essa oração, ou você tem alguma dúvida, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. No Instagram, que é marciojuc1987. Está aparecendo aqui no vídeo e também na descrição. Bom, voltando. Nós estamos falando sobre o pecado. O pecado que foi gerado lá em Adão, primeiramente, o primeiro homem que pecou. Pecado imputado. E nós temos a natureza pecaminosa. Lá em Romanos 7, 17 e 18, Paulo estava falando que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, este ele faz. O que é isso? É a nossa natureza pecaminosa. Mas o que é a natureza pecaminosa? É a nossa tendência natural do homem pecar. Então a gente vai sempre estar buscando o pecado, infelizmente e inconscientemente. Então essa é a natureza pecaminosa, né? Todos pecaram, como eu já disse, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23 e Isaías 59, 2. Todos esses textos são importantes para você entender que o pecado traz a morte, que o pecado separa você de Deus. E o pecado é o quê? Pecado é você violar a lei de Deus. É violar o que está na sua palavra, né? Mas antes de ir a fundo no que é o pecado, é importante ressaltar que o pecado não tem domínio sobre você. O pecado, ele já foi vencido através da morte de Jesus na cruz. Mateus 20, 28 fala sobre isso e Romanos 6 também. Então você é livre, você não está mais dominado pelo pecado, se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o pecado para a gente terminar isso. Então, o pecado, como eu disse, é violar a lei de Deus, 1 João 3,4, então aquele que transgride a lei, este é o pecador, né? E a omissão do dever, a gente comentou isso aí lá em Tiago 4,17, nos vídeos anteriores a gente falou sobre isso, que se você sabe que você tem que fazer o bem, ou você sabe o bem que você tem que fazer, e esse você não faz, você está pecando. Ou seja, se você está omitindo ali de fazer o que é o bom, você é pecador também. Não crer em Jesus também é um pecado. João 16, 8 e 9. Então, aquele que não crê em Jesus Cristo, esse também é pecador. E aí, a gente tem aqui motivação do pecado. Por que a gente peca? A gente falou sobre a natureza pecaminosa, mas tem duas coisas interessantes, que são palavras um pouco complicadas, às vezes, de exógena e exógena, que é a parte dessa motivação do pecado. Então, Satanás e o homem. Então, vamos pensar no diabo, no Satanás e no homem. Satanás, ele não teve tentação externa. Ele gerou o pecado dentro dele. Então, essa é a palavra que eu falei agora há pouco. Então, gerou o pecado de dentro de Satanás. E o homem é ao contrário. O pecado vem de fora.
né? Não é de dentro, vem de fora. Então, pensando em tudo isso, você pode perguntar, ou talvez alguém te pergunte no concílio ou em alguma classe, mas Márcio, Deus ele conhece todas as coisas. Você falou lá em teologia própria que Deus ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe que eu vou pecar. E por que ele, né, permite isso aí? Ele aceita o pecado e tudo mais? Enfim, essas perguntas sempre surgem, né? Sim, ele sabe que você vai pecar. Ele sabe das catástrofes e das coisas erradas que vamos fazer e que as pessoas estão fazendo. E por que ele não faz alguma coisa? Por que ele já não acaba o mundo de uma vez para acabar com o pecado? Isso vai acontecer um dia, mas vai ser um dia. Mas a consequência, essas coisas ruins que acontecem, coisas más, é consequência do pecado. Então ele permite ali isso acontecer. Não quer dizer que ele permite que ele aprova. Então, aprovar e permitir são coisas diferentes. A gente precisa ter isso em mente também, né? Então, Deus não criou o mal. Deus ele criou o homem, e eu creio que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele dotou ao homem de tomar decisões, né? Da habilidade de tomar decisões. E o homem usou esse arbítrio, né? De forma errada. Então, é isso. A gente viola a lei de Deus. O pecado é qualquer coisa que seja contrária à lei de Deus. Eu espero que esse vídeo rápido, curto, bem resumido de pecado possa ter te ajudado um pouco. Lembrando que todos esses versículos que eu mencionei, Romanos 3:23, Romanos 6, Isaías 59:2, e todos os textos que falam sobre o pecado, Gênesis 3, que é da queda do homem, é importante a gente ter em mente. Não só o versículo, mas também o endereço, porque isso nos dá mais credibilidade quando a gente está falando, porque a gente está falando sobre a palavra de Deus. Então, terminando aqui, Hamartiologia, o próximo vídeo vai ser sobre soteriologia, que é a salvação. Eu já apresentei para você esse folheto aqui, que são as 4 coisas, 4 fatos que você tem que saber, que é os 4 símbolos da camiseta que eu estou usando. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a soteriologia, sobre a salvação, como uma pessoa é salva, quem pode salvar e tudo mais. Então, fique ligado, compartilha esse vídeo com as pessoas aí que você conhece, seminaristas, amigos e tudo mais, familiares, dá um like, compartilha, dá aquela força para nós. Deus abençoe e até o próximo.